Continuando a leitura em Êxodo, capítulo 11. O Senhor Deus disse a Moisés: Vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, eles nos deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei: O Senhor Deus disse: Perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: Então todos estes seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor Deus disse a Moisés: O rei não vai dar atenção a vocês, para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando e não deixou que os israelitas saíssem do país. Capítulo 12. O Senhor Deus falou a Moisés e a Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: No dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneiro ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer um animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas da casa onde a carne deverá ser assada, onde os animais vão ser comidos. Nesta noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua, nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os moinhos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar a casa de vocês, onde moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por causa da praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrarem que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus.
Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar a comida. Comemorem a festa dos pães sem fermentos no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente que passará de pais a filhos, desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês. O pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de hisopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima das portas das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharão e adorarão a Deus o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e a Arão. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era herdeiro do trono, até o filho do primogênito que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país, vão adorar a Deus o Senhor como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas, as cabras, o seu gado e vão embora, e peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país, e mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saíram a pé de Ramessés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas.
O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa, porém todo escravo comprado poderá comer dela, pois depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde for preparada, não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo, e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Capítulo 13. O Senhor Deus disse a Moisés: Separa para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas, e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Moisés disse ao povo: Lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, e no sétimo dia haverá uma festa religiosa em honra ao Senhor. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia vocês contarão seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês, quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo todos os anos. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e a seus antepassados. Quando ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. E se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que é isso e o que isso quer dizer, vocês responderão: Com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto as pessoas como os animais. E é por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada na mão ou na testa, e nos fará lembrar que com o seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai
pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que faria isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Capítulo 14. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, e estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram que o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que vocês nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte,
fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, a coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam em grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubra os egípcios e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas o viram mortos na praia. Quando viram o poder que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Então, capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu louvarei. Ele é o meu Deus, é o Deus do meu Pai. Eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro e o seu nome é Senhor. Ele jogou no mar os exércitos egípcios e os seus carros de guerra e os seus melhores oficiais que se afogaram no Mar Vermelho. O mar profundo os cobriu como uma pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória! Derrotados os teus inimigos, e com a tua ira furiosa, tu os queimas como se fossem palha. Tu sopraste, e as águas se amontoaram, e as ondas se levantaram como muralha, e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram. Afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer milagres e maravilhas que fazes? Estendestes a mão direita, e a terra engoliu os que os perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste. Com o teu grande poder, tu os levastes para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizestes e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados, como se fossem pedras, até que tivessem passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todo sempre. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, porém quando os carros de guerra dos egípcios com seus cavalos e cavaleiros entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro
e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: Cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto sul. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: O que vamos beber? Então Moisés em voz alta pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, perto da água. Terminamos por hoje.